Graça e paz, queridos. Vamos prestar um culto a Deus. Paulo, ele sempre dizia que nós vamos nos reunir para prestar um culto a Ele racional, né? E gostaria que você, onde você estivesse, fechasse seus olhos para nós podermos estar orando, falando com o Senhor. É um relacionamento que nós temos com o nosso Pai. Nós falamos com Ele, nós cantamos louvores, nós o adoramos e depois Ele usa a palavra para falar com a gente. É uma troca, a gente vai conversando, se relacionando, e o culto a Deus nada mais é do que isso. Nós falarmos com o Papai, nós ouvirmos a voz dele. Então feche seus olhos aonde você está e vamos estar então adorando ao Senhor, amém? Pai querido, nós te amamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer em nosso meio e pelo que o Senhor está fazendo agora. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, por esse dia, ó Deus, por esse local onde que nós estamos. Mas nós sempre estamos em movimento, sempre estaremos em movimento. Então, ó Pai, nos abençoe. Dê a nós, Senhor, a sua unção, coloque dentro de nós a sua unção, que nós possamos buscar, ó Pai, cavar, ó Deus, sermos purificados pelo Senhor. Nos ajude a colocar tudo isso, Senhor, que o Senhor nos ensina, todas as coisas que o Senhor fala conosco, em prática, para que nós possamos adorar o seu nome, para que nós possamos, ó Deus, cumprir o nosso propósito, o propósito que o Senhor preparou para nós nessa terra. E assim nós conseguiremos, ó Pai, atingir o alvo. Então, ó Pai, nos use. Que nós possamos, ó Deus, ser um corpo com o Espírito Santo movidos pela fé e pelas suas obras, Senhor, em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Pegue em nossas mãos. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos preparar os nossos corações agora para adorar o seu nome, bendizer o seu nome. Nós somos, ó Deus, uma oferta de amor a Ti. Então, ó Pai, nós ofereceremos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Então, nos ajuda, Senhor, para louvor e glória de Seu santo nome, Pai. Nós, em todas as coisas, em tudo, até para adorar ao Senhor, nós dependemos de Ti. Pegue em nossas mãos e nos conduza, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cante comigo. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu perder, vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado dele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim.
se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver.
sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Senhor. É tão bom nós adorarmos a Deus, é tão bom nós estarmos diante da face do Senhor. Eu vou pedir para você, nós oferecemos ao Senhor, nós somos uma oferta de amor, nós somos uma oferta de sacrifício, nossa vida nós entregamos a Jesus, nós somos templos do Espírito Santo e Ele mora dentro de nós. E também como parte do culto, parte da adoração, parte do louvor a Deus, nós vamos estar agora dedicando um tempo para nós estarmos ofertando ao Senhor, trazendo ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Só deixando bem claro que nós somos bem claros sobre isso, sobre dízimo e oferta. Dízimo e oferta, ninguém aqui no nosso ministério, os pastores do ministério, eles não recebem salário, ninguém tem salário. Todo o dinheiro que nós arrecadamos é voltado para a obra do Senhor. Nós somos, graças a Deus, nós somos dizimistas e ofertantes. E nós temos mantido a obra com os dízimos e oferta. Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa de oferta. Porque se Ele quisesse fazer um milagre, Ele faria. Quando nós estamos ofertando e dizimando ao Senhor, nós estamos nos desapegando a coisas que muitas vezes nos prende. Eu creio que é um exercício que o Senhor coloca para nós treinarmos, porque nada aqui nessa terra, tudo vai passar, entende? Ele poderia fazer um milagre e ele apenas com uma palavra ele poderia nos dar condições financeiras o resto da nossa vida para a gente manter a obra dele. Mas aí você não participaria disso. Nós não participaríamos disso. Então, dê com alegria ao Senhor. Participe dessa grande obra. O Senhor, Ele te convida para você também dizimar e você ofertar. Que isso é parte do culto a Deus. Amém? Então traga o seu dízimo. Vai ser colocado aí o QR Code. Vai ser colocado aí um endereço para onde você estiver, você possa dizimar e ofertar. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos falando de um processo, né, que Gideão, nós estamos usando o livro de Gideão para basear as nossas vidas, a nossa vida, como está a nossa vida. Como que hoje nós estamos se apresentando diante do Senhor. Como que o Senhor tem nos abençoado e o que nós temos feito com as bênçãos do Senhor. E nós estamos dando continuidade a uma palavra que nós iniciamos no domingo passado. E essa palavra ela está no livro de Juízes capítulo 6, que nós falamos um pouco do convite de Deus a Gideão para libertar o povo da mão dos medianitas, né? Então nós pegamos os Juízes capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 ao 15, e só para a gente fazer uma retrospectiva do que nós falamos no domingo passado, para a gente poder dar continuidade à leitura que ao que o Senhor tem falado ao nosso coração.
fazendo a retrospectiva, nós vimos que os filhos o Israel, ele tinha feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. E eles acabaram caindo nas mãos dos medianitas, de várias tribos, que eles eram incontáveis, como eles eram como gafanhotos, não dava para contar a quantidade de homens que tinham, que saqueavam tudo que Israel plantava. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal diante do Senhor, né? E o próprio Deus fez com que eles caíssem nas mãos dos medianitas, porque o Senhor muitas vezes ele corrige o povo dele da forma dele. E nessa forma ele permitiu que eles entrassem e saqueassem tudo que eles plantassem, tudo que eles construíram, eles acabavam perdendo na mão dos inimigos, né? E quais são os medianitas em nossas vidas? O que que tem tirado, o que tem saqueado a gente constantemente? Saqueado o nosso tempo, saqueado as nossas finanças, né? Foi uma pergunta que eu fiz, né? No versículo 4 ao 5, os medianitas atacavam suas lavouras, saqueavam e destruíam tudo como se fossem gafanhotos. Eles destruíam tudo que eles tinham, né? E diante dessa situação, os filhos de Israel clamaram a Deus, e o próprio Deus enviou um profeta dizendo: Eu vos livrei da mão dos egípcios. Trouxe há um tempo atrás, quando eles estavam presos ao Egito, ele trouxe esse paralelo. Ele falou assim: olha, eu tirei você das mãos dos egípcios, fiz tudo isso, né? Expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor, e vos disse, eu sou o Senhor seu Deus, não temas aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Hoje, Deus ele está nos usando, ele tem nos usado para falar com você, né? Dê ouvido à voz dele, a voz do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede e do que você pensa, segundo o seu poder que opera em você. O poder dele já está dentro de você. Foi o que foi falado no domingo anterior. Então Deus ouviu o clamor do seu povo e viu um coração obediente à sua palavra, que era o coração de Gideão, né, para libertar o seu povo. Nós vemos que Gideão, ele começou a contar toda a história. Deus ele falou do porquê que estava prendendo os medianitas, e Gideão não ouviu o que Deus tinha falado e contou a história. Falou: os meus pais falaram que o nosso povo tinha saído do Egito, o Senhor abriu o mar, o anjo estava conversando com o anjo do Senhor. O Senhor abriu o mar, o Senhor fez o povo passar a seco no mar, vários milagres aconteceram no Egito, várias pragas foram derramadas ali no Egito para que vocês fossem salvos. Porém, mas por que nos sobreveio tudo isso, né? E Deus falou assim com Gideão, né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força, né? Porque eu livrarei Israel por intermédio de você, né? Então a palavra de domingo passado foi: vai nessa tua força, né? E no dia de hoje nós estamos dando continuidade a isso e vamos falar sobre o processo de liberdade. O processo de liberdade dos filhos, o processo de liberdade de Israel, né? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia onde você está e lesse junto comigo a continuidade do versículo. Juízes capítulo 6, versículo 15. E Jesus ele disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Isso é uma outra passagem, né? Mas que Jesus não estava aqui ainda nesse tempo, mas eu gostaria que você entendesse isso, que se Jesus ele te libertar,
você verdadeiramente será livre. Então vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 15. E ele disse: Ai, Senhor meu, isso foi Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E eu lhe disse: Se agora tenho, isso é Gideão, né? Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, que é tu que falas comigo, né? Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti, e disse: Eu esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e a carne, e pôs numa alçafate, eu creio que é uma vasilha, né? E o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo de um carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta pinha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, assim como a sua palavra falou comigo essa tarde, Senhor, que essa palavra venha estar falando ao coração de cada um aqui agora, Senhor. O Senhor está nos chamando. Vai nessa sua força, porque não é você, sou eu. Eu que estarei diante de você, diante de vós. Eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas dos ferrolhos de ferro, diz o profeta. Então, ó Pai, em nome de Jesus, venha me capacitar para me transmitir a sua mensagem e venha abrir a mente de cada pessoa aqui para que elas possam entender o que o Senhor tem para cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Primeiro, eu gostaria de que você visse junto comigo, você participasse aqui da história. Vamos entrar na história, vamos participar, vamos ver os acontecimentos. Que quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, primeiro, no domingo passado eu estive falando que um profeta anunciou a palavra. O profeta ele foi e começou a anunciar a palavra ao povo. E o povo se reuniu diante de Gideão. Mas depois o Espírito Santo envolveu a Gideão, que nós vamos ver lá na frente. Mas o que eu acho interessante aqui é que o próprio Gideão, ele reconhecia quem ele era. Quando o Senhor falou assim, quando ele convidou Gideão, ele falou assim: mas logo eu, que eu sou, a minha tribo é a menor e eu sou o menor da minha casa. Ele era muito humilde, ele sabia quem ele era. Porém, ele reconhecia que o Senhor poderia fazer. Ele era uma pessoa que, primeiro, era trabalhador. O anjo foi conversar com ele, ele estava trabalhando, ele estava malhando o trigo, né, em um espaço onde que eles prensavam a uva, prensavam o vinho. Eu até falei no domingo passado, quer dizer, o lugar aonde que eram para eles estarem produzindo o vinho que simboliza a alegria. Eles estavam pegando, fazendo mantimentos, criando mantimentos ali, no caso Gideão. Então, primeiro, Gideão ele era trabalhador. E Gideão ele era estudioso, ele estudava a palavra, porque quando o anjo veio conversar com ele, ele tinha a palavra na ponta da língua, ele tinha a história na ponta da língua. Ele buscava aprender do Senhor. E também ele era humilde, ele reconhecia quem ele era, ele sabia quem ele era,
né? E como ele falou, como foi falado no versículo, no capítulo 6, versículo 15. E o próprio Gideão falou: ai de mim, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Ele reconhecia quem ele era. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Eu abro um parente aqui para dizer, meu irmão, qual é os medianitas? O que tem tomado, qual é o gigante, os gigantes, os inimigos que têm te atacado? Muitas vezes nós temos dado brechas ao Senhor como o povo de Israel fez. Nós estamos aí com a internet nas mãos, nós estamos aí com, com sites nas mãos e podemos estar vendo coisas que não é lícito nós ver, como pornografia. Talvez isso é um gigante que está diante de você. Ou pode ser uma outra coisa que tem roubado o tempo de comunhão com Deus. E o Senhor, Ele está falando, vai nessa sua força que eu livrarei você. Ou talvez você tenha alguém dentro da sua casa, pessoas que estão presas, estão não tem nenhuma economia, não consegue guardar dinheiro, não consegue arrumar um emprego. E o Senhor está convidando você a se posicionar. O Senhor tem grandes coisas, o Senhor ele fez você para governar. Eu repito que eu estava lendo Apocalipse, Gênesis, perdão. E depois que Deus criou todas as coisas, ele colocou o homem sobre a terra e falou: governe sobre todas as coisas. Mas primeiro nós precisamos arrumar a nossa casa, arrumar as nossas finanças, arrumar as coisas que têm ceifado a nossa vida. Nós fomos mal criados desde eu digo no meu caso, eu só comia as coisas que para mim eram boas, eu via que não fazia mal para mim mesmo. E às vezes a gente acostuma com coisas ruins que nós achamos que são coisas boas. Refrigerante, frituras, coisas ruins que faz mal para nossa saúde. É uma delícia a batatinha do McDonald's. É uma delícia tomar uma coquinha gelada. Mas eu tenho até um exemplo aí do meu netinho, o Gabriel, né? Ele nunca tomou Coca-Cola desde criança, desde novinho. E depois, o dia que ele foi provar Coca-Cola, ele achou ruim. Ele só comia comida saudável, comia mais comidas saudáveis, né? A Dai fez muito bem isso. E quando ele provou Coca-Cola, ele achou ruim, né? E às vezes dentro do nosso organismo tem coisas alojadas, até na nossa saúde mesmo, tem coisas alojadas que não faz bem para nós. E nós achamos que as coisas ruins são as frutas, verduras, legumes, e deixamos de comer isso e passamos a comer coisas que não faz bem para o nosso corpo. Talvez isso é um gigante que está ceifando a sua vida, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ele tem que ser muito bem cuidado. Nós não gostamos de fazer exercício, mas depois que a gente começa a fazer, se torna uma coisa agradável. Né, eu tenho feito constantemente exercício com o Pietro, né? A gente tem ido, hoje mesmo ele brincou bastante no trampolim, fez bastante abdominais aqui em casa e tem sido saudável para ele. No começo não é bom, dói o corpo, começa a reagir, mas depois você se sente tão melhor, né? Porque você está cuidando do templo do Espírito Santo. Eu tenho acordado cedo, andado de bicicleta, né? Então, talvez isso é um dos gigantes que tem ceifado de uma certa forma a vida da sua família, a sua vida. E o Senhor está te convidando para você sair desse lugar. Ele está te convidando para você governar, né? E o Senhor disse, portanto, eu vou ser contigo. Tu ferirás os medianitas como fosse só um homem, né? O Senhor ele vai diante de você. Ele vai endireitar os seus caminhos tortos.
Ele vai despedaçar todos os ferrolhos de ferro. Mas nós precisamos nos posicionar. E o que Gideão fez? Depois ele disse, Gideão, se agora tem achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal de que és você mesmo que falas comigo, né? Daí ele continuou falando, eu peço-te, eu rogo-te que não saias daqui, até que eu volte para ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. O anjo do Senhor falou. E o que Gideão fez? Ele entrou em sua casa. E para você ver, a situação era muito escassa. Ele estava malhando trigo, tinha que repartir o trigo, eu creio, para muitas pessoas, né? Tava ali de prontidão, malhando trigo. Ele não tinha tantas condições assim. Mesmo assim, ele foi lá, ele matou um carneiro, ele imolou um carneiro, levou até o Senhor, cozeu o carneiro, deixou ele cozido, levou diante do Senhor. Também ele levou um bolo, né? Olha só, então Gideão preparou um carneiro não, um cabrito, e bolos asmos de uma efa de farinha, e carne, e pôs num açafate, que é uma vasilha, né? E o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Ele pegou o que ele tinha de mais valioso ali na hora. Pegou um cabrito, imolou um cabrito, preparou um cabrito. Depois pegou aquela carne, preparou também com uma farinha, fez bolos asmos e levou ao Senhor e deu melhor ao Senhor. E o que você tem dado de melhor para o Senhor? O que você tem apresentado para Ele? Quais são a oferta de amor que você tem dado ao Senhor? Eu repito, a gente aqui ninguém quer dinheiro de ninguém. Mas eu desafio você aonde você está, no lugar que você está. Leve uma oferta ao Senhor. Ache uma igreja próxima de você e entregue ao Senhor uma oferta de amor a Ele. Uma oferta generosa. É um desafio que eu faço a você. Faça a prova dele. Em Malaquias 3:10 ele fala, faça a prova de mim, para ver se eu não abrirei a janela dos céus. Mas não é barganha. Isso não é barganha. É você oferecer ao Senhor. Eu creio que esse bolo asmos, esse cabrito deveria estar uma delícia. Ele preparou com carinho e ofereceu ao anjo do Senhor. Então Gideão preparou esse cabrito e porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha e verte o caldo. E assim Gideão fez. Ele continuou obedecendo o que o anjo do Senhor tinha falado. Ele continuou obedecendo a voz do Senhor. Queridos, eu digo que nós sabemos o que precisa fazer. Nós já sabemos as coisas que nós temos que fazer. Porém, nós não fazemos. Você sabe o que você tem que fazer. Você tem que buscar a Deus. Você tem que adorar a Ele. Você tem que orar mais. E o Senhor, Ele está te convidando a te tirar dessa vida. Muitas vezes uma vida miserável. Deus, Ele não está na miséria. Deus, Ele não está nesse lugar. Nós escolhemos estar nesse lugar. Muitas vezes nós somos tão contaminados com as coisas do mundo. Tão contaminados. Que depois a gente não tem forças de buscar o que realmente é precioso. E o Senhor, eu tenho lido Provérbios, eu tenho postado todos os dias um livro de Provérbios, um versículo de Provérbios. E Deus, Ele quer te dar essa sabedoria. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração.
Eu sempre repito, eu sempre falo desse versículo em Provérbios capítulo 2, versículo 4. Ele fala: se você buscar a minha sabedoria como se busca um tesouro escondido, você encontra. E quando você encontra a sabedoria de Deus, você vive uma outra atmosfera. As pessoas vão até você. Quero que aconteça com Salomão, com presentes, para poder extrair de você essa sabedoria. E ele dá, a sabedoria está clamando em todos os lugares: vem até a mim, a sabedoria do Senhor. E ela está te convidando, porém, nós sabemos o que temos que fazer. E Gideão, ele pegou e fez isso, ele pegou os bolos e pôs sobre a penha, verteu o caldo e assim fez. Ele obedeceu ao que o anjo do Senhor tinha falado. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então abriu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. E olha só, depois que Gideão ele ofereceu aquela oferta de amor, ele deu ao anjo do Senhor aquele bolo, aquele cabrito, mesmo estando em em um lugar onde que não existia fartura, um lugar que estava carente de alimento, porque os medianitas eles saqueavam tudo. Ele ofereceu o melhor que ele tinha. Ele deu o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor, o anjo chegou e tocou naquele alimento. E aquele alimento ele queimou, ele subiu, foi aceito ao Senhor. Nós vamos ver a partir de domingo que vem os milagres, né? A prova que Gideão pediu ao Senhor, e o Senhor fez milagres com Gideão. Ele começou a fazer vários milagres. Ele falou: molha primeiro o novelo de lã. Ele molhou o novelo de lã. Deus teve paciência com Gideão, porque Deus conhecia o coração de Gideão. E eu digo a você, meu irmão, o Senhor está te convidando a fazer prova dele também. Faça a prova do Senhor. Vou te dar um homework, é uma lição de casa. Busque mais ao Senhor. Ore mais. À noite não esqueça de orar ao Senhor. Quando você acordar, já acorde agradecendo ao Senhor. Já começa a profetizar o dia que você vai ter. Hoje vai ser um dia de bênção. Hoje nós vamos conquistar, nós vamos libertar. Sabe o que acontece? As pessoas estão aguardando por você. As pessoas ao seu redor estão aguardando a sua manifestação. Que o Senhor ele venha se manifestar por intermédio da sua vida. Faça a prova do Senhor. Faça uma oferta de amor ao Senhor. Vá em uma igreja. Seja generoso. Mas eu tô com pouco dinheiro. Gideão também estava com pouco dinheiro. Gideão ele estava com pouco recursos. E mesmo assim ele pegou o que ele tinha e entregou ao Senhor. E depois nós vamos ver a vitória que Gideão teve. Ele fez prova do Senhor. Ele foi humilde. Ele aprendeu mais do Senhor. Ele era uma pessoa obediente à palavra. E o Senhor ele está te convidando. Seja obediente à palavra. Obedeça a Ele. Procure buscar a Ele intensamente. Faça a prova dele mais uma vez. Eu te faço esse convite. Faça a prova. Entregue o melhor a Ele. Vá em uma igreja próxima da sua casa. Ofereça uma oferta de amor ao Senhor. E nós vamos continuar falando sobre isso e você vai fazendo os testes na sua vida. Você vai continuar testando o que o Senhor tem para você. No decorrer do caminho. Eu não tenho dúvida, meu irmão. A vitória, a resposta vai ser certa.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então nós vamos dar uma pausa por aqui. No domingo que vem nós vamos continuar falando da história de Gideão. E você vai ver, nós vamos falar processo por processo, até ele conquistar a terra que ele conquistar o espaço que o Senhor permitiu que ele conquistasse. E você vai ver que quando o Senhor vai diante de nós, nós vamos com a nossa força, com a força que nós temos, e nós conquistaremos, porque é Deus que vai vencer sobre a sua vida. Talvez eu estou falando aqui para uma pessoa que está com um filho nas drogas. Talvez a vida de uma irmã, de um irmão, uma irmã que está sofrendo com o marido, um irmão que está sofrendo com a esposa, algum problema de vício, pornografia. E o Senhor vai te libertar, vai libertar a sua família, vai libertar a sua casa, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra, estamos aqui, Senhor, vendo, tirando exemplos tão preciosos como a vida de Gideão. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Senhor, como o Senhor direcionou a vida de Gideão e vai direcionar a nossa vida em nome de Jesus. Nós estaremos preparados, Senhor, para poder caminharmos, ó Deus, com saúde, caminharmos bem, ó Pai, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão aqui, cada irmã, para louvor e glória de Seu santo nome. Ó Deus, venha abrir a mente, os corações, e que essa semana seja uma semana de bênção, ó Pai. Nós estamos agora, Senhor, nós entramos no primeiro dia da semana, na primícia. Então, Senhor, abençoe, Senhor, esse domingo. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã que está tanto precisando de Ti. E que ele possa aprender, Senhor, com a Sua palavra, como nós podemos caminhar. Como que nós podemos caminhar debaixo de obediência ao Senhor. E nós vamos conquistar. Nós vamos tirar todos os medianistas diante de nós. E tudo, Senhor, para louvor e glória do Seu santo nome. Em obediência a Ti, nós herdaremos a terra prometida. Nós oramos, Senhor, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã nós temos aí curso de imersão bíblica. Nós estamos aí todas as segunda-feira entrando, mergulhando na palavra do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor. Então não perca, convida seu amigo, convida seu irmão, convida sua família para participar junto com a gente. Também na terça-feira nós temos um culto de adoração a Deus. Amém? Que você fique na paz do Senhor, que você tenha uma semana abençoada e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão e a consolação, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz. Tchau, tchau.